Glória a Deus. Vamos ler um versículo da Bíblia. Talvez você tenha a sua Bíblia aí no celular. Agora é hora de você abrir. Esse é o livro dos livros, amém? Esse livro é vivo. Fala para o seu irmão, a Bíblia é um livro vivo. É vivo mesmo, literalmente. Esse livro está vivo. Aleluia. Napoleão Bonaparte, grande conquistador, ele disse: já conquistei cidades, já conquistei países, já conquistei homem de todo tipo, mas o dia que eu abri esse livro e andei por suas folhas, ele me conquistou. Aleluia. Foi um grande conquistador, mas ele foi conquistado. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras... Você quer ver uma prova viva que esse livro é verdadeiro, que esse livro é o livro mais lido, mais amado do mundo inteiro, mais editado, mais publicado? Demorou 1600 anos para se escrever a Bíblia. Deus usou 40 homens, foi homens falhos como você e eu, mas a palavra é de Deus, a inspiração foi do Espírito Santo. Você quer ver uma prova como que esse livro é verdadeiro? Napoleão Bonaparte disse: esse livro me conquistou quando eu li. Do seu lado tem uma pessoa que é um testemunho vivo, que esse livro é poderoso. Do seu lado aí agora, tem uma pessoa que leu esse livro e também foi conquistado por ele. Amém? Esse livro está vivo, irmãos. Tentam aí na internet, por aqui, ali, desacreditar esse livro. Mas é porque leem apenas com a carne, com a letra. Esse livro precisa ser lido no Espírito. E pelo Espírito de Deus eu quero convidar você a ler Salmo 1, que é bem conhecido. Esse texto, Salmo de número 1. Vamos ler juntos. Eu vou ler, você pode acompanhar. Então, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Agora o versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero convidar você a ler o versículo 3 agora, aí na sua Bíblia, aí no seu celular, onde você estiver lendo. O versículo 3 diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Ele é como árvore junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. O que define o justo aqui não é a sua renúncia à roda dos escarnecedores, ao conselho dos ímpios, a andar juntos, viver a vida do mundo. O que define o justo aqui é, na verdade, o seu prazer na lei do Senhor. Tem gente que renuncia a essas coisas, mas não tem prazer na lei de Deus. E nesta noite, o Espírito já está derramando. Você vai sair daqui, escute bem, com um interesse muito maior pelas coisas do céu. Algo Deus está acendendo no seu coração, talvez você nem percebeu ainda. Eu já vi pessoas chorando aqui nessa noite, louvor tocando e pessoas se derramando na presença de Deus. Mas há uma chama do Espírito. O salmista diz aqui: o que define a vida do servo de Deus, do justo, não é renúncia por coisas em primeiro lugar, mas é prazer nas coisas de Deus. Tem gente que não tem prazer nas coisas de Deus. Irmãos, diz os estudiosos que nós fazemos mais ou menos por dia 35 mil escolhas, decisões, todo dia, conscientes, inconscientes, automáticas, mais complexas, mas tudo na nossa vida é escolha, é decisão. Você escolhe o que comer, o que vestir, onde está, o que vai. Você responde a estímulos diferentes. Tudo são escolhas. E esse salmo diz que nós temos dois caminhos, duas estradas, duas portas. Só há duas.
e nós temos que escolher uma delas. Esse salmo que lemos, ele fala de 2 tipos de homens, e cada um escolhe uma porta diferente da outra, distinta. E na verdade é uma escolha silenciosa, e nós vivemos isso. Mas todo dia, toda hora nós estamos fazendo escolhas, nós estamos escolhendo. Nesse salmo há uma separação clara entre o justo e o ímpio, entre o que tem raízes profundas e o que tem raízes superficiais, entre as pessoas que são frutíferas e as pessoas que são estéreis. Ele fala aqui nesse salmo, é disso que ele fala. E todo dia nós estamos fazendo escolhas. E nessa noite a sua escolha de estar aqui, de ter parado, você que passava, você que ouve o som da minha voz, onde você estiver, o Espírito de Deus está te visitando agora. Quando o Juliano cantava aqui, os meninos cantavam dizendo: não desanima não, Jesus está no barco, Ele é que dá a última palavra. Essa palavra falou poderosamente comigo. Eu disse: o Espírito de Deus verdadeiro. A Liliane falou isso, verdadeiramente o Espírito de Deus está aqui. Quem pode dizer amém? Irmãos, aqui uma tríplice negação de quem escolhe o caminho de Deus. Quem escolhe o caminho de Deus, diz aqui, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo nos mostra um processo de progressivo de corrupção. Esse salmo fala, ele começa a ouvir, ele começa a dar atenção, parar, e ele começa a pertencer. Esse salmo, irmãos, ele diz, irmãos, amigos, todos que aqui estão, familiares, esse salmo diz que o ímpio é como palha. Quem escolhe esse caminho é como palha, é sem peso, é sem raiz, é sem destino, é pessoa levada pelo vento. Ele diz aqui, depois você lê em casa de novo, pessoa que escolhe o caminho fácil, que escolhe o caminho largo, que escolhe o caminho longe de Deus, é pessoa que vive de aparência, mas a aparência pode até enganar durante um tempo, mas no dia do juízo vai ser revelado o que você é, o que todos nós somos. Mas eu creio que nessa noite o Espírito de Deus está trabalhando tão fortemente, que as suas raízes vão sair daqui mais profundas. E lá no fundo, irmãos, a Bíblia fala que tem um ribeiro, um riacho, e não é uma nascente, não é uma nascente. Lá embaixo, nas profundezas, talvez não sei quantos metros aí para baixo, há um rio de água corrente, e suas raízes estão lá. Aquele que está em Deus, as suas raízes estão lá. E vem a seca, vem o vento, vem a dificuldade, mas nós estamos sendo nutridos e alimentados por esse rio de vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se, saia da mesa dos escarnecedores, se você está nela ainda. Nem quero falar muito sobre isso, sobre o ímpio. Eu quero falar um pouquinho sobre o justo. Desvie-se do caminho dos pecadores, saia desse caminho. Não se corrompa. Rompa com os conselhos contrários ao do Espírito Santo. É o que esse salmo fala. Venha para as correntes das águas da presença de Deus. A palavra é a única fonte eterna. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, é eterna. A palavra é eterna. Quando você está na palavra, você se torna imóvel em tempos de crise. E quer saber? E sempre frutífero. Você pode dizer amém? Em Deus nós somos sempre frutíferos. Há sempre frutos. Olha quantos frutos colhemos aqui. Hoje Deus permitiu que eu soubesse desses 2 testemunhos, do Enzo, do outro. Eu falei, meu Deus, olha o que Deus está fazendo numa corrida de crente, promovida por crente. Por trás dessa corrida teve jejum, teve oração, ungindo todo o bairro, toda a cidade. Teve irmãos se mobilizando, porque tudo nosso é Deus na frente. Fala, Deus primeiro, depois nós. Aleluia. O justo, irmãos, é diferente. O justo não compartilha da lógica do mundo. O justo é diferente. A sua atitude é diferente, diz o salmo. O justo é consciente da atmosfera espiritual ao seu redor. Ele discerne. E ele decide afastar-se dos ambientes que deixa a pessoa anestesiada para com a verdade. Há um envolvimento gradual. A pessoa ouve, para e começa a comungar. Ele discerne isso. E ele consegue discernir e falar, epa,
isso não é para mim. O justo, irmãos, ele é diferente. O discernimento espiritual está em perceber, escute isso, está em perceber hoje que o resultado do amanhã. Discernimento espiritual é você discernir agora o que vai acontecer amanhã. Então você olha para o caminho e diz: esse aqui que é meu caminho, aleluia, isso aqui é a minha decisão. A minha decisão não é o pecado, a minha decisão é Deus. Isso é discernimento espiritual. Irmãos, existe uma arma poderosa das trevas que se chama engano. Foi usado com Eva e é usado até hoje. Existe uma arma poderosa das trevas que se chama narrativas. E nós temos ouvido muito sobre narrativas. E as narrativas que temos ouvido na internet, na televisão, não são narrativas históricas como a Bíblia, mas são narrativas inventadas, que dizem assim: vamos inventar uma narrativa. Mas nós não somos massa de manobra. Quem pode dizer amém? Existem armas das trevas poderosas nos dias de hoje, que se chama superficialidade. E a Bíblia ensina que quanto mais nós nos expomos, abrimos o coração, mais livres e curados nós somos. Deus nos chamou, quem escolhe o caminho de Jesus, a viver uma capa, a viver uma mentira, mas cada dia fazer um conserto. E esses dias agora, irmãos, tratando de uma situação: será que Deus me perdoa? E a pessoa entrou em grande crise: será que Deus me perdoa? E o mal que ela fez foi para ela mesma. Mas será que Deus me perdoa? E o Espírito de Deus trabalhou dizendo: quantas vezes se deve perdoar? Isso é o homem falando para o homem. Jesus falando para Pedro: Jesus, que eu devo perdoar ela 7 vezes? Jesus falou: não que 7, 70 vezes 7. E alguns teólogos dizem por dia. Nessa noite o perdão de Deus está aqui. Nessa noite o perdão de Deus está aqui para te realinhar. O salmista diz, irmãos, que o texto mostra esse engano, e nós estamos vendo ele: o engano, a narrativa e a superficialidade. Pessoas superficiais. Você sabia que se você às vezes não abrir seu coração, você nunca vai ser curado de certas áreas? A Bíblia, por isso que a Bíblia fala: confessar os vossos pecados uns aos outros. Não é para você contar a sua vida toda, mas existem áreas que você não supera se não tiver ajuda. O Espírito Santo te dá um grau, mas você precisa. E aqui nesse Salmo primeiro, o justo, irmãos, é aquele que encontra deleite nas coisas do céu, deleite na palavra de Deus. A mente do justo não é um vácuo espiritual que aceita narrativas, aceita mentira, aceita o engano. O justo é a pessoa que não se vende por um momento de prazer, por um cigarro de baseado, por uma carreira de cocaína, por qualquer outra coisa, um sexo fácil. O salmista diz aqui que o justo tem raízes profundas no rio da vida, que é Deus. O justo é solo preparado, regado, cultivado pela palavra de Deus. Aquele que escolhe o caminho de Deus é assim. O justo é consciente. O justo não é uma árvore qualquer que nasceu ao léu do vento. Ele foi plantada. O justo não é a árvore que nasce por acaso. O justo é a árvore que o jardineiro dos jardineiros, Jesus, pegou você e levou lá para o jardim de terras férteis. Suas raízes são profundas, suas folhas não murcham, sempre verde e viçosa, seus frutos aparecem na estação própria, e tudo que você faz prospera, diz o Salmo. Quem acredita, diga amém. O Salmo diz que você vai ser bem sucedido. Só que a nossa ótica de bem sucedido é momentânea, carnal, imaterial e secular. Mas essa não é a do céu. Tem muita gente que dedicou a vida toda, irmãos, é um bilionário, trilionário, sei lá o que, no céu, mas nessa terra não dispõe de muita coisa, não. Eu não estou dizendo que Deus quer isso para você, cada um Deus, mas Deus quer que você, em primeiro lugar, nessa noite, faça essa escolha de colocar Deus. Irmão, se Deus não vai comigo nesse caminho, então você vai dizer: eu não vou por Ele. Pode ser o mais desejado,
o melhor dessa terra toda, poderia ser como se fosse no Brasil um emprego do Supremo. Quem é que não quer isso? Com todas aquelas regalias para o resto da vida. Então a gente diria que isso é um grande negócio de sucesso para os homens. Mas se eu entrar ali, eu vou não honrar o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aqui no Salmo 1, tão conhecido, ele diz, irmãos, que há dois caminhos, e nessa noite está sendo posto diante de nós. E muitos de nós, talvez todos nós, e você que está em casa, na internet, em qualquer lugar, nos vendo em outro país, é momento de decidirmos, mais que nunca, reafirmarmos. É como quando a gente ora por aniversário de casamento. O marido fala: eu prometo de novo, que eu prometi lá no altar, naquele 30 anos, qual é o meu caso de casamento. 30 anos atrás eu prometi você, Glaucio, cuidar de você e te amar. Eu quero reafirmar em Deus. E nessa noite Deus te chama para reafirmar ao teu Deus, dizer como o Salmo 1: eu decidi, eu escolho, Senhor, te servir e consagrar a minha vida ao Senhor. Há uma distinção clara, o texto é claro: o justo tem um caminho, e Deus conhece esse caminho, e seu caminho Deus aprova, Deus protege e Deus abençoa. O caminho do justo. Toda escolha carrega um destino, toda estrada tem um fim. Lá na Argentina tem uma estrada que passa por Argentina, passa por Chile, chama Ruta 3. E essa ruta passa a Patagônia e chega no Ushuaia, no fim do mundo, na Terra do Fogo. E quando você chega no Ushuaia, você anda numa estrada de chão mais 14 quilômetros e chega no limite, tem uma cerca. Depois daquela cerca, só neve glacial. E ali, ao lado assim, talvez quase ali já não tem mais estrada, tem um fim. Ali já é quase o polo lá, Antártica. Você já chega ali. Toda estrada tem um fim. Um dia eu cheguei no fim dessa estrada, eu vi lá. Toda estrada, todo destino, toda escolha, ela vai levar a um destino. E nessa noite, com o seu discernimento espiritual, eu quero que você escolha servir a Deus. Esse salmo não é uma opção entre o bem e o mal. Escolhe. Não é isso. Esse salmo é uma convocação a um posicionamento. Deus está te chamando para um alinhamento nessa noite. Eu poderia estar, cada pregador tem um estilo. Mas eu não vim aqui brigar com você, chamar a sua atenção, apontar o dedo da sua cara. Porque não é assim que eu educo meus filhos. Mas eu vim da parte de Deus falar que hoje é noite de posicionamento. Quero chamar o louvor. Vem, pessoal. Hoje é noite de posicionamento. No silêncio da sua alma, no silêncio do seu coração, você se posiciona para valer. A vida está passando, os dias estão passando. Você está esperando o quê? Você está pensando que a vida no mundo é melhor do que a vida em Cristo? Isso é um engano da serpente lá do Éden. A vida em Cristo é uma vida de emoção, é uma vida de aventura, é uma vida de delícias. Tem choro, tem, aleluia, tem muitas guerras, muitos conflitos, mas sempre do lado tem o general dos generais. Este salmo, ele diz que quando a pessoa está em Deus, ela não precisa forçar para dar fruto. A árvore não precisa forçar para dar fruto, nasce naturalmente, porque você foi plantado no lugar certo. Apocalipse fala do jardim, dessas árvores, dos frutos do jardim. Salmo 1 fala também dos frutos do jardim. O salmo que lemos, ele diz que nós damos frutos na estação. Repita comigo: nós damos frutos na estação própria. Está chegando a época de manga. Se você andar pela cidade, você vai ver os pés de manga já começaram a dar manga. Já tem uns que já estão carregados, tudo verde, mas estão pequenininhas, crescendo. Dá na estação própria. Quando eu era menino, não tinha muita manga assim. Tinha manga, pé de manga na casa dos outros, né? A gente passava e ficava dando pedrada, porque o galho caía para o lado da rua.
Mas hoje você anda na cidade, tem muito pé de manga. Você está chegando na estação da manga. Quando você faz uma primeira leitura nessa versão, nesse texto, está dizendo que no dezembro vai ter fruta. Mas no hebraico esse texto e Apocalipse diz que nós estamos plantados numa terra sobrenatural, e que o fruto novo não é só na estação, mas o fruto novo é todo mês. Você pode dizer amém? Eu falei, meu Deus, é verdade em Deus, irmãos. Tanto é que Jesus, quando chega na figueira, a Bíblia fala, não era tempo de figueira, mas a folha, ela vem para proteger as flores, proteger o fruto que vai nascer. E Jesus falou, não é época de figo, mas era para você ter figo, porque nós estamos vivendo no sobrenatural de Deus. Esse é o chamado do Evangelho. Irmãos, a gente não fica na expectativa de vai fazer um milagre amanhã, outro. Não é isso não, irmão. Milagre é uma constância na nossa vida. Deus faz cada coisa. Cheguei aqui, fiquei sabendo desse testemunho e falei, rapaz, isso é milagre de Deus. Esse testemunho do Enzo, isso é um milagre de Deus. Os meninos me falaram de noite, os jovens adolescentes, falaram, pastor, a mulher chorava copiosamente na hora do louvor. Eu não vi, ninguém viu, mas ela estava aí, não sei de onde ela apareceu. Tem gente que nunca foi à igreja, veio participar dessa corrida. O pessoal do resultado final, Flávio, que é o dono, ele me chamou no final e falou, pastor, olha, me surpreendeu, nós tínhamos mais de 1000 corredores aqui. E ele falou, não é só isso, pastor, é o todo. Irmãos, as irmãs fizeram almoço para esse pessoal ontem. Eles voltam marcados, fizeram lá comida, todo mundo que chegou comeu e toma aqui. Aquela coisa de antigamente, aquele calor humano. Evangelho! E hoje ele falou comigo. Irmãos, esse texto diz que o justo é intencional. E qual a intenção disso tudo? Fala para o seu irmão, glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Sabe, irmãos, eu creio assim que quando a gente prega o Evangelho para uma pessoa, nós estamos melhorando o mundo inteiro. Quando você ajuda uma pessoa, você está melhorando o mundo todo, você está fazendo a sua parte. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, não dá. Mas que você faz, se você, Marcelo, cuida disso aqui com amor. Nós contratamos seu som, você está aqui servindo com amor. Mas se você faz com dedicação, Deus do céu está vendo, está dizendo, está além do recurso financeiro. Eu fiz uma oração e coloquei aqui, eu profetizo. Eu queria que você dissesse amém para encerrar. Aqui diz assim, eu profetizo que você vai dizer, eu sou como árvore firmemente plantada às correntes das águas do Espírito. Você pode dizer amém? Quero declarar que você é como uma árvore plantada. Você é, não como, você é uma árvore plantada no jardim de Deus, regado pelas águas do Espírito. Você pode dizer amém? Eu só vou repetir o que o Salmo diz. O Salmo diz assim, nada te faltará. Você pode dizer amém? Talvez essa palavra vai liberar segunda-feira, terça-feira, quarta, a semana toda para a sua vida. Porque talvez você só está declarando o contrário do que Deus declara, o contrário da fé. Mas nessa noite, aqui em praça pública, nesse céu, Deus segurou a chuva. O percentual de chuva era 90%, 95% de manhã. E Deus nos permitiu estarmos aqui. Deus tem propósito. Diga, o meu fruto virá todo mês. Frutos novos, doces, grandes, para abençoar pessoas. Diga, minha folhagem nunca murchará diante das adversidades. Quando eu ia para Minas Gerais, já contei isso. Quando eu era criança, meus avós moravam em Resplendor, Minas Gerais. E a gente ia do trem. Quando chegava depois de Colatina, o trem anda do lado do Rio Doce. Do lado mesmo. E do lado do Rio Doce, indo daqui para lá, do lado direito, as árvores são verdinhas. Do outro lado do trilho, não dá 40 metros, 50 metros. Do outro lado do trilho, as árvores são secas, sem folha no verão. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, ali por até essa época, novembro. Agora as águas do lado direito, elas têm as suas raízes no Rio Doce. E elas são verdes, as folhas são verdes. Tem poeira, mas elas brilham no meio da poeira. Eu quero profetizar que assim é aquele que decide andar nos caminhos do Senhor.
Sua mente está cativa, suas emoções estão sendo destravadas. Suas emoções, eu quero profetizar mais uma vez, suas emoções desse momento, você que no silêncio da sua alma decidiu, não, eu quero Deus e ponto final. Tem um jovem lá na igreja que tinha uma namorada, e ele aceitou Jesus, e a namorada não queria Jesus. Ele aceitou Jesus, e depois ele disse para ela, falou, olha, hoje quero te dizer que eu fiz uma escolha. Essa escolha está acima até da minha vontade, e acima do nosso relacionamento. Você não quer Jesus, você está querendo ir para o clube agora, não sei para onde, mas eu quero ir para a igreja. Eu escolho Deus. Ele me falou isso. O Senhor está comigo, diga, o Senhor está comigo, me guiando, dirigindo e orientando. Diga, eu tenho o favor do Senhor. Diga, Deus é meu ajudador. Aleluia. Diga, eu permaneço firme, quebrantado, inabalável, guiado e sustentado por Deus. Irmãos, existe uma distinção clara entre o que serve a Deus e não. E eu termino lendo o Salmo, versículo 3. Ele diz assim, o 2 diz assim, o 2 e o 3 diz: antes o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? Irmão, tem gente que não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Tem gente que não consegue assistir um culto, ele fica doido, ele tem que sair. Hoje até ele já perdeu a paz por causa do telefone, do WhatsApp. Irmão, na hora que você se conectar com Deus, priorize, desliga o telefone, bota de lado e diz, agora, irmãos, escute esse testemunho. Pastor Paul Yang-Shu, que já está no Senhor, foi o pastor das maiores igrejas do mundo na Coreia do Sul. Maiores igrejas eram desse pastor. As congregações lá tinham 500 mil membros. Hoje tem muito mais. A Coreia, há poucos anos, o PIB dela era abaixo do Brasil. Era país miserável. Eles comiam os cachorros da rua, os gatos. Eu vi uma missionária falando que da casa dela à feira alguém foi assaltado 4 vezes. Porque quando a fome impera, a maldição impera, o povo fica desesperado. Assalto, criminalidade. Deus usou esse homem, e esse homem começou, e as igrejas começaram a orar e a evangelizar, e Deus mudou a Coreia. Hoje a Coreia é um país de primeiro mundo. E um membro de nossa igreja foi para um país da Ásia. Ele mandou para lá, num jardim, tinha uma nota de, eu acho que era $5, eu não me lembro o tipo de dinheiro, se era dólar, o dinheiro de lá, mas é como se fosse $5 no banco. Ele fotografou e falou, aqui ninguém pega, porque a consciência é essa, quem esqueceu vai lembrar e vai voltar e vai buscar e vai estar aqui. E essa semana Glaucia, minha esposa, me mostrou uma coreana. Ela falou, na Coreia do Sul, você pode ter um telefone da Samsung mais moderno, deixar esquecer ele, com uma carteira com $2.000, ninguém pega, fica lá. Isso é consciência, irmãos. Sabe o que transformou? O Evangelho. E um dia esse pastor Paul Yang-Shu estava orando, o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, e a secretária disse para ele assim, falou o nome dele, falou, Vossa Excelência, o pastor Paul Yang-Shu está orando, e quando ele terminar, ele retorna. Ou seja, o senhor é importante, mas o senhor não é mais importante do que Deus. É hora de priorizar Deus para valer. Tem gente que não aguenta ficar num culto. Isso é um sinal, é um diagnóstico que você precisa de uma visitação do Espírito de Deus. De uma visitação do Espírito de Deus. Nesta noite o Salmo diz, antes o seu prazer está na lei do... Vamos repetir, repita após mim, diga, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Quem escreveu isso foi Davi. Davi, sabe quem ele era? Está pensando que ele era o quê? Ele era rei. Ele não era presidente, ele não era primeiro-ministro. Rei é diferente. Rei tem muito mais autoridade. Ele fala e faz e não precisa justificar.
E no meio de tanta coisa que Davi fazia, ele parava e dizia assim: tudo isso é importante, eu faço com alegria, mas o meu prazer, aleluia, pode dizer aleluia. Ele dizia: o meu prazer é o Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Que esse seja o seu prazer, meu irmão. Que você se lembre dessa noite maravilhosa que Deus permitiu estarmos aqui, e que você faça de Deus seu prazer para valer. Você vai, sabe o que vai acontecer? O que muitos aqui já estão vivendo. Sabe o que vai acontecer? Versículo 3 vai dizer assim: ele é plantado junto a correntes de água, ele dá fruto novo todo mês, sua folha não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Quando o Marconi me chamou para fazer a corrida, ele falava comigo: pastor, vamos fazer uma corrida na igreja? Eu às vezes naquela correria eu olhava para o Marconi e falava assim: meu Deus, eu não sei nem o que esse menino está falando. E ele insistia, me parava e falava: pastor, vamos fazer uma corrida na igreja? Eu falei, mas esse cara é doido. Um dia eu falei: mas como é que é isso, Marconi? Me explica. Aí ele falou lá, a corrida. Aí ele insistiu tanto, acho que ele viu que... Aí ele foi e falou com o Glaucio, e levou a minha esposa numa corrida no aeroporto, à noite, os aviões subindo e decolando, e o povo correndo lá no circuito. Ela voltou e falou: amor, um negócio interessante. Aí ele me chamou para ir em uma, falou: vamos, é de manhã cedo, 6 horas da manhã, a gente tem que estar lá. Falei: então vamos. E eu pensei, irmãos, que era assim. Quando eu cheguei, logo de cara na minha frente passou um homem só com uma perna e uma muletinha. Eu falei: ele veio assistir? Ele falou: não, ele veio correr. Eu falei: uai. E eu vi aquele negócio, eu falei assim: rapaz, dá pra gente pregar o evangelho aqui sim. Quando nós fizemos a primeira corrida, foi bem humilde. Nós tínhamos 600 e poucos corredores, para uma igreja de bairro, sem ajuda de nada, nem de ninguém. Foi uma grande bênção. Agora, a Bíblia fala que tudo que fizermos seremos bem. Fala com convicção para você, tudo que eu fizer, eu vou ser bem sucedido, porque Deus é meu ajudador. Fala mais uma vez para você acreditar. Fala: tudo que eu fizer, eu vou me dar bem, eu vou ser bem sucedido, para a glória de Jesus. Agora é só quem acredita no versículo 3. Você vai dizer novamente: fala: tudo que eu fizer, vou ser bem sucedido, porque Deus está na minha vida. Aleluia. Irmãos, essa árvore, ela é cheia de vitalidade, porque ela está em Deus. E agora na terceira corrida, a segunda já foi melhor, e a terceira já foi muito melhor. Muito melhor. Aleluia. Essa já foi muito melhor. E eu quero encerrar dizendo assim: o Marconi foi embora para a França, depois foi para não sei para mais aonde, levou para sua mulher, levou os meninos. E aí um dia eu chamei a diretoria da igreja, tem pouco tempo. Eu falei: pessoal, ano passado a igreja teve que investir, e eu falei: esse ano nós não vamos fazer não. Aí eles falaram: então tá bom, pastor, porque ano passado teve... Porque a gente chama resultado final, mas toda inscrição é deles, e a igreja ainda assume um valor alto. E às vezes eu já tive presbítero que já me perguntou: mas pastor, vale a pena te investir nisso? Porque quando me chamou para fazer a corrida, eu pensei assim: é R$100 a inscrição, se tem 1.000, faz a continha, dá para pagar tudo. Aí o Marconi: não, pastor, os R$100 é do resultado final, é deles. Aí eu falei: ué, mas depois o coração vai quebrantando, você entendeu? E a igreja tem que assumir uma parte ainda. Aí o ano passado ficou no vermelho, o tesoureiro falou: pastor, ficou no vermelho, olha aqui, não sei o que, mas foi uma bênção a corrida. Esse ano perdi o Marconi. Aí a Ingrid estava passando, já tinha falado com os presbíteros, passando na porta da igreja, falou: pastor, vamos fazer a corrida, né? Eu falei assim: Ingrid, olhei para ela assim, na porta da igreja, falei assim: só se vocês assumirem, porque eu já até falei que nós não vamos fazer não. Falou: deixa comigo. Fez uma reuniãozinha, trouxe a Denise, trouxe o esposo dela, o Edson. Eu tenho um tio que chama Edson, mas vive esquecendo seu nome, Edson, pelo amor de Deus. E essa turma, irmão, pegou essa corrida para fazer, e eles vinham para cá orar.
Eles ungiram esse bairro todo, você não sabe, andando por aí, tudo ungindo o bairro, de carro, de moto, e ungindo, e orando, e jejuando, Jorge. E aí, hoje de manhã, vocês nem sabem, você estava cantando, tinha gente se derramando aqui, chorando. Alguém perguntou para mim, o pastor Evandro canta, né? Mas as filhas dele cantando, papai canta o tempo todo. Alguém perguntou, você dá alguma coisa a ele? Eu falei, não dou nada. Tentei dar uma camisa, mas a camisa não serviu, fiz bem grande, não deu. E ele falou, pastor, conta comigo, estamos juntos aí, der e vier. E Deus trouxe você também. Diga, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nas crises você não vai cair, você não vai amarelar, você vai continuar verde. Essa é o sobrenatural de Deus. Nós já passamos por muitas crises. Um dia a igreja pegou fogo, você sabe. As igrejas todas voltaram pós-pandemia, a gente não voltou. E o pessoal falou, vamos voltar. Eu falei, não tem nem cadeira, pegou fogo. Mas Deus fez a gente dar a volta por cima. Não sobrou uma iluminação das que nós temos lá, não sobrou um microfone, não sobrou uma caixa, não sobrou nada. Todas as cortinas queimaram. Com 6 meses Deus permitiu, nós reconstruímos tudo. Fala assim, eu sou como árvore plantada junto a corrente de água. Você vai dar a volta por cima, é disso que eu estou falando. Se você escolher Deus hoje, você vai dar a volta por cima. Sua oportunidade vai chegar. Quem recebe, diga amém. Ei, irmão, sua bênção vai chegar sim, pode confiar. Sua vez, você está na fila, hein? Fica firme aí. Enquanto aquilo que você espera não chega, Deus vai abençoar você, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E eu comecei essa palavra dizendo que passará o céu e a terra, mas a Bíblia não vai passar. Sabe que atrasa o processo da sua vida? É quando você desanima e desiste. Você volta para o fim da fila, você fica reprovado, tem que repetir o ano todo de novo. Atrapalha o processo. Uma das virtudes que nós temos dos líderes que andam comigo são firmeza. Homem tem que ser firme, crente tem que ser firme em tudo. Ele pega e não larga. Todo mundo desanima, mas você não desanima. E na sua perseverança Deus vai te honrar. Você pode cair, meu filho, você pode tropeçar, mas você se levante nessa noite. Isso não significa desanimar. O erro não faz parte, mas acontece. Às vezes a gente chora, eu estava ali, estava chorando. Tem hora que a gente fala, Senhor, mas isso não é desanimar. Nessa noite, decida no seu coração se posicionar para Jesus, em nome do Senhor.